Ô, professor, você vai esperar o restante do pessoal entrar, né? Vou dar só uns 3 minutinhos aqui e a gente começa. Tranquilo. Pessoal, boa noite, vamos lá. Eu tinha. Fiquei na dúvida com relação a quando exatamente a gente estabeleceu para fazer a apresentação do resultado, né, do relatório aí da simulação, do treinamento da rede neural, reproduzindo lá aquele problema de pesquisa da época da minha graduação, né, usando os dados que eu passei. Eu acho que vocês devem estar mexendo nisso aí já há algum tempo.
E aí, por isso que eu perguntei lá no WhatsApp, quando é que, se vocês estariam prontos para apresentar hoje ou se deixaria para semana que vem. Aí, entendendo que se pelo menos um do grupo dissesse que era melhor semana que vem, a gente pode deixar essa apresentação para semana que vem. Lógico que caso alguém queira apresentar hoje, também pode fazer. Com relação ao prazo para entrega do trabalho, normalmente eu peço para a gente apresenta antes, né, e depois eu coloco um prazo. É por isso que eu fiquei na dúvida se ia ser hoje ou se seria semana que vem, porque o prazo que eu tinha colocado era até dia 31/10, para entrega dos arquivos no Moodle. E por que eu penso sempre dessa forma, né? Apresentar primeiro e entregar os arquivos depois? Porque se eu fizer algum tipo de sugestão de melhoria, alguma coisa assim na hora da apresentação, essas melhorias já poderiam ser incorporadas aos arquivos que vão ser entregues lá no Moodle. E eu acho que a gente pode seguir essa lógica. Então, seguindo essa lógica e considerando que a gente vai fazer realmente a apresentação dessa tarefa da P1, né? Os grupos vão fazer a apresentação dessa tarefa da P1 na quinta-feira de semana que vem, eu vou dar um prazo aí até sábado da semana que vem para fazer a entrega da atividade, né, lá no Moodle. É claro que aqueles que já tiverem com a atividade pronta, né, toda redondinha, também podem fazer a entrega no Moodle lá antes da apresentação, sem problema, tá? Então, isso aí uma coisa não inviabiliza a outra, não. E aí, teve um rapaz que pediu até para gravar aqui a aula porque ele não estaria com a internet legal, né? É importante que nesse dia da apresentação dos trabalhos os grupos estejam presentes, né? As pessoas estejam presentes aí. E aí a gente então converte essa aula de hoje, esse momento síncrono aqui, que pode ser um momento breve mesmo, só de conversa da gente, num momento de tirada de dúvidas, né? Porque, como eu falei, vocês devem estar mexendo com isso aí, devem estar na prática, né? Identificando ali algumas coisas. Se quiserem fazer alguns comentários, dizer que está tranquilo, se está fácil, se fizeram adaptações, se mexeram em alguma coisa, se quiserem perguntar quais tem que ser mais ou menos os itens que tem que ter na apresentação, no relatório, eu estou disponível para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Ó, professor, a gente mexeu na parte dos dados lá, o Nicolas, inclusive, ainda não entrou, acredito que ele está ocupado, mas a dúvida nossa está, sobretudo, eu estava até falando com ele para a gente assistir a aula de novo, para rever e ver direitinho, mas, sobretudo, na parte de definição do modelo da planta. Uma vez que a gente gera a rede, treina essa rede e vê qual o teste que deu mais adequado para a gente e define direitinho lá, como que a gente definiria o modelo a partir de rede neural? Eu lembro que você comentou isso na aula, por isso que eu até comentei com ele que seria interessante a gente assistir a aula de novo, mas eu sinceramente não me recordo. Tá, eu vou responder aqui essa pergunta. Você pode também ver a aula lá depois, onde eu provavelmente explico melhor isso, né? Que estava no embalo lá, mas eu compartilhei com vocês a tela da apresentação, PDF aqui, né? Uhum. Vou rolar aqui até o ponto onde eu apresento. Então, ó, isso aqui é uma parte importante que na meu ver, deve aparecer no relatório de vocês, na apresentação de vocês, que é o quê? Citar aqui os aspectos de parametrização da RNA. Né? Então, quando você faz um treinamento, você tem que dizer qual o número de neurônios você usou na camada oculta, qual foi a função de ativação, qual o tipo de algoritmo de treinamento, porque o NNTool te dá algumas possibilidades, né? Você pode testar algumas variações. Então, seria interessante vocês testarem umas 3, 4 variações, não só de neurônios, de repente mexer em alguma outra coisa que vocês julguem relevante, mas lembrando que aqui eu estava me baseando no MATLAB 5, né? Não tinha NNTool ainda. Mas, basicamente, os elementos que estão aqui, vocês podem colocar esses parâmetros e logo depois desses parâmetros mostrar os resultados. Aí, esses resultados incluem o seguinte, deixa eu rolar um pouco mais para baixo aqui.
Aqui é só um fluxograma do treinamento, né? Não tem necessariamente que mostrar isso aqui, não. O gráfico das variáveis, mesmo antes do pré-processamento, vocês podem fazer como eu fiz aqui, mostrando os gráficos, né? Porque, por exemplo, eu aqui mostrei o gráfico normalizado. A massa original, só que normalizado em intervalo entre 0 e 1. E aí, de repente, vocês usaram algum outro método de normalização aí, ou alguma coisa um pouco diferente aqui na hora de fazer o ajuste aqui dos itens, né, das informações do gráfico e tal, acaba ficando diferente, né, do que eu fiz com o que vocês vão fazer ao reproduzir o que eu fiz. Então, é bom mostrar o gráfico das variáveis à medida que elas vão passando pelas etapas de tratamento dos dados. Então, esses sinais aqui, plotar esses sinais no MATLAB, salvar isso na apresentação de vocês e no relatório é uma coisa relevante. Na parte de resultados, o que a gente entende como resultado? A análise gráfica, tá? Essa imagem que está aparecendo aí está mostrando a saída da rede comparada à saída da planta, que é o target. Então, essa análise gráfica do resultado para uma certa configuração de rede neural durante o treinamento é um item também que tem que apresentar. E aí você fazer uma pequena análise sobre isso, né? E comparando os resultados. Além disso, a gente consegue comparar isso numericamente também, tá? Calcular o MSE o erro médio quadrático, né? Na comparação do desvio que existe entre o y calculado e o y desejado, que é esses sinais que estão colocados aí. Então, você pega os dois vetores, subtrai um do outro e calcula o MSE em cima desse desvio. Ele vai te dizer um valor numérico que tem que ser próximo de zero. Provavelmente, quando vocês ajustam lá o critério de performance no NNTool, tem a opção MSE também. Então, vocês podem, durante o treinamento, naquele gráfico de decréscimo do erro ao longo das interações, olhar lá em cima, quando termina as interações, né, qual foi o erro médio quadrático encontrado lá em cima. Está lá performance erro, alguma coisa assim, performance critério. Então, você trazer essa informação numérica associada àquela topologia de rede e a resposta gráfica comparando o target com a saída da rede. São duas informações importantes. E também uma informação importante, que é o que o Vantuil está perguntando aí, como apresentar numericamente, como apresentar o modelo numérico resultante dessa RNA. Se a topologia de rede neural artificial que vocês utilizarem for essa topologia, né, de feed-forward, treinada com backpropagation, a rede alimentada adiante, multicamadas, é provável que o modelo de rede neural tenha essa cara que está aparecendo na tela aí. O que é isso? Você tem a saída de cada neurônio da camada oculta. Então, se você usar 3 neurônios, vão ser 3 funções logaritmo sigmoide como essa. Se você usar 10, 20, 30 neurônios na camada oculta, você vai ter uma quantidade maior de funções dessa. Mas essas funções sempre relacionam o quê? As variáveis com os pesos. Então, naquele termo U, que fica ali naquela exponencial de menos U, esse termo U é sempre um produto, né, das entradas multiplicado pelos pesos mais o bis. Então, a gente tem aqui o peso que interliga a entrada x1 ao neurônio 1, o peso que interliga a entrada x2 ao neurônio 1, o peso que interliga a entrada x3 ao neurônio 1 e o bis desse neurônio 1. Tudo isso se refere ao primeiro neurônio da camada oculta da rede neural, que usa a função logaritmo sigmoide, então é por isso que ela tem esse modelinho, 1 sobre 1 mais e elevado a menos a entrada efetiva lá do neurônio. Isso se repete para a quantidade de neurônios que você tiver na camada oculta, e o neurônio na camada de saída, dependendo do tipo de função de ativação que você vai utilizar, você vai usar os sinais de saída dos neurônios da camada oculta multiplicado pelos pesos das conexões do neurônio ou dos neurônios da camada de saída. No caso aqui do sinal lá que a gente usa, que eu forneci para vocês, é do neurônio, né? Só tem um neurônio na saída, porque só tem uma saída na rede sendo calculada, que é a variável temperatura de topo. E aí os pesos das conexões aqui multiplicando pelos sinais de entrada, que nesse caso são a saída dos neurônios da camada anterior, mais o bis. Só que aqui é um modelo linear, né? Porque eu escolhi essa função de ativação na época. E essas variáveis x1, x2, x3 têm seus equivalentes aqui.
tem relação com as grandezas físicas. O que é? É vazão e temperatura. E o que é entrada? É vazão no instante T, mas também temperatura no instante T-1 e vazão no instante T-1. Ah, professor, eu decidi fazer mais entradas na rede. Eu quis pegar não só a informação de T-1, mas quis pegar a informação de T-5 para as outras duas variáveis, além de vazão no instante T. Beleza, só você vai ter mais colunas. Provavelmente a modelagem da sua rede vai ficar até bem boa, porque ela vai pegar a característica dinâmica do sistema sem precisar aumentar muito o número de neurônios. Porque foi isso que eu percebi quando, na prática, eu estava testando, resolvendo esse problema. Quando eu não usava atrasos, eu tinha que usar muitos neurônios da camada oculta. Quando eu usei os atrasos, que era a topologia proposta lá por Narendra e Parthasarathi na década de 90, eu não precisei usar tantos neurônios, né? O que mostra que para você modelar um sistema dinâmico, na verdade, é interessante que você considere os valores passados das variáveis para poder predizer o valor da variável de saída no instante atual com uma certa acurácia, ou seja, quando você compara com a saída da planta lá, o target, o erro é baixo, né? E aí você faz isso para uma amostra, para um conjunto de amostras, né? Que é uma tupla e um array, né? E você acaba conseguindo calcular o MSE, que é um valor numérico em cima disso, que quantifica, né? Qualifica essa acurácia, essa precisão nesse ajuste. Então, acho que eu respondi aí, né, Vantu? O modelo, o que seria, né? Sim, sim. Aí, no caso, se a gente altera a função de ativação ou o método a ser utilizado lá no cálculo, então, na verdade, toda essa estrutura ela iria mudar. Então, a gente teria que pesquisar, procurar o modelo correspondente e fazer Isso. corretamente, né? Porque o que a gente normalmente mexe é na topologia, né? E assim, se você usar a rede alimentada adiante, ela sempre vai ter essa característica aí, que é esse cálculo recursivo, né? Você calcula primeiro os neurônios da camada oculta, depois calcula da saída, e você encontra a saída da rede. E você usa os pesos e bias que você encontrou no final do treinamento para poder fechar o modelo numérico. São esses valores numéricos que estão colocados aí, né? São os pesos e bias. Se você mexer na função de ativação dos neurônios na camada oculta, aí muda esse modelinho que está aí. Não é mais 1/1 mais E elevado a menos U, vai ser outro modelo. Tem que dar uma olhada lá no help do MATLAB. Se você mudar o algoritmo de treinamento, isso não impacta no modelo resultante, não, tá? O algoritmo de treinamento você pode variar ali e ele não vai modificar o formato do modelo matemático resultante, não. Por que não vai modificar? Porque o algoritmo de treinamento nada mais é do que um método de otimização. O que ele faz? Ele encontra o valor ótimo dos pesos e bias para poder minimizar o desvio entre saída calculada e saída desejada, que é o target. Então, isso independe da topologia da rede, o algoritmo faz o trabalho. Se você usar esse algoritmo para achar do gradiente descendente, né, para uma outra topologia de modelo matemático que não seja de uma rede neural, não seja inspirado, né, nos modelos de neurônio artificial, ele também faz o trabalho, tá? A regra delta generalizada, né, que é esse algoritmo de backpropagation. Entendi, professor. Beleza, obrigado. Viu? Professor, você comentou de usar a variável de entrada atrasada em outros tempos. Ali a gente usou T-1, se quiser tem como usar T-2, -3. Aí, no caso, se eu quiser usar, por exemplo, igual você falou, T-5, eu preciso passar por T-2, -3, -4, ou posso botar direto -5? Você pode ir direto para lá, basta você calcular aquele passo lá do contador, de forma que ele caia na amostra 5, e depois na amostra 10, depois na 15, na 20. Beleza. Uma observação importante, tá, pessoal, com relação à sequência com que a gente realiza aquelas etapas do pré-processamento do sinal, antes de treinar a rede. Você tem que fazer os atrasos antes de fazer Quer dizer, você tem que fazer a redução do sinal antes de fazer os atrasos, tá?
Porque quando você não faz isso, você faz os atrasos com o sinal ainda super amostrado, que é aquele sinal com 8.000 amostras lá, você tem pouca diferença entre o valor da amostra no instante t para o instante t-1. Então, na hora de você pegar aquela característica dinâmica ali, você não vai pegar legal. Então, o certo é você fazer a primeira redução para que haja essa diferença significativa entre o valor de uma amostra e de outra, né? É a amostra defasada, né? Deslocada de 1 unidade ou de 5 unidades, de quanto vocês quiserem lá, T-K. Você conseguir fazer esse atraso já considerando uma certa diferença entre essas amostras, que aí sim o atraso, digamos assim, a variável atrasada, que é, por exemplo, vazão no instante T-1, temperatura no instante T-1, ela realmente é alguma coisa um pouquinho diferente da vazão no instante T e da temperatura no instante T. Porque se for praticamente igual, não adianta muita coisa na modelagem. Vocês podem até fazer o teste disso, mas eu testei isso na época e vi que não se pode fazer uma coisa depois da outra do ponto de vista da sequência, assim, inverter a sequência com que você aplica esses passos de pré-processamento do sinal. Com relação à normalização também, quer perguntar alguma coisa aí, Matheus? Não, só agradecer mesmo, que só Tá. minha dúvida. Com relação à normalização, gente, é importante a gente, quando eu falo de normalização aqui, na verdade é você fazer uma espécie de escalonamento do sinal, uma adequação, um condicionamento do sinal, colocar a faixa dele para ficar igual, porque se você tem, por exemplo, uma variável tipo vazão, que varia de 0 a 16 litros por hora, comparado com uma variável tipo temperatura, que varia de 0 a 100, 120 graus Celsius, você está trabalhando com dimensões muito diferentes, né? Então, para você colocar as duas na mesma faixa de importância, para que a rede consiga compreender bem, para que a função logaritmo sigmoide, que trabalha com valores nesse intervalo, entre 0 e 1, ou a Tansig, né, que trabalha com intervalos entre -1 e 1, ela consiga fazer o trabalho dela corretamente, a gente faz esse processo de reescalar o sinal. Tanto é que quando eu mostro aqui na apresentação, os sinais lá no início do processamento, né, a gente pode pegar até por esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui já está reduzido, né, mas o importante é isso aqui, ó, o normalizado. Estão vendo que eles têm a mesma dimensão. Então, todas as amostras no intervalo entre 0 e 1. Se você comparasse isso num sinal original sem fazer a normalização, olha a diferença que dá. Olha a diferença que dá. Vazão está aqui embaixo e temperatura está lá em cima. Eu estava vendo um artigo na internet que explica até melhor essa questão do porquê da normalização. O autor do artigo comenta, né, é um cara que trabalha com data science, comenta que quando você não trabalha com as variáveis na mesma faixa, é como se você estivesse criando as curvas de nível que o algoritmo de otimização tem que calcular o gradiente e executar os passos até atingir o mínimo dessa superfície, né, que é construída a partir das curvas de nível da função. É como se ela ficasse um formato elíptico, esticado, porque uma varia pouco e a outra varia muito, né? Então, um espectro muito amplo. E aí, na elipse, o algoritmo de otimização ele precisaria de mais passos para poder atingir o mínimo da função. Quando que se você coloca ele na mesma faixa, o formato das funções fica circular. E aí, no circular, esse algoritmo de gradiente descendente ele precisa de menos passos para chegar no mínimo, que é o centro dessas curvas de nível. E isso bate muito com as coisas que eu via lá na época do meu mestrado lá de pesquisa operacional na UENF, onde eu fiz uma disciplina de programação não linear, né, que é essa parte de otimização e algoritmos de otimização para problemas não lineares, né, e sem restrições. Aí eu vi esses algoritmos lá e a análise geométrica do funcionamento deles destacava justamente esse ponto aí, né, da eficácia de um algoritmo ou de outro
em atingir o mínimo da função. Aí o professor lá falava, né, sobre o algoritmo de Cauchy, aí depois veio de Newton, depois veio os métodos quase Newton, né? Autores lá construíram algoritmos que usavam aproximações do método de Newton, porque o método de Newton é baseado na matriz hessiana, né? Que é a matriz segunda derivada da função, e que isso, computacionalmente falando, era muito custoso, sem falar que o algoritmo ele poderia convergir ou divergir, e aí era problemático. Mas aí os caras fizeram aperfeiçoamentos e fizeram aproximações do método Newton, e esses algoritmos ficaram conhecidos como métodos quase Newton, por causa disso, né? E aí você tem vários algoritmos que foram nessa linha aí, né? Fletcher, Goldfarb, Shannon, cada um desses pesquisadores, eles montaram seu algoritmo para tentar mostrar que eram bons, né? Eficazes, do ponto de vista de custo computacional e de tempo de convergência, né? Mas é mais ou menos por isso que a gente normaliza. Professor, se a gente, por exemplo, lá na hora da escolha, ao invés de usar logaritmo sigmoide, a gente usar aquela de tangente, então o intervalo de normalização teria que mudar, né? Não seria entre 0 e 1. Ou eu tô falando besteira? Não, estou falando certo, é isso aí. Acredito que Entendi. sim. Só porque eu nunca usei, mas eu acredito que seja isso. Entendi. Professor, professor, em relação ao algoritmo de treinamento, os testes que eu fiz aqui foi tudo usando o LearnGDM. Você recomenda usar outro ou como é que é a situação? Você usou qual? O LearnGDM. LearnGDM? Isso. Esse é o gradiente descendente com taxa de momento, né? Então, eu fiquei variando aqui o número de neurônios, só que eu só utilizei ele, eu não mudei a função. Não tem problema não, é só você falar isso no relatório. Tá, beleza. Eu costumava usar o TrainGD na época que eu fiz esse trabalho, né? E depois que surgiu o NN2, eu comecei a usar o TrainGDX. Pesquisando no help do MATLAB, eu vi que ele é um algoritmo tipo TrainGD, só que ele tem uma convergência inicial mais rápida, ele consegue fazer o erro decrescer mais rápido no início do treinamento. Mas existem vários algoritmos que cumprem esse papel, né? Como eu falei com vocês, tem as variações do TrainGD lá no MATLAB, no NN2, tem o TrainLM, que é o algoritmo de Levenberg-Marquardt. Do ponto de vista assim, de resultado prático, né? Para o problema que a gente trabalha, se a gente conseguir uma precisão boa, né? Se a gente conseguir... Hoje em dia os computadores conseguem, né, rodar essas coisas sem um custo computacional tão elevado. Não muda tanto você usar um algoritmo e outro, mas para um problema, né, no âmbito acadêmico, eu digo, né, mas um problema realmente de larga escala, com uma massa de dados ali mais parruda, né, ou algum método tipo de atualização do conjunto de dados em função do que seria ali mais ou menos treinamento online, né, não offline como a gente faz, alguma coisa coletando mesmo dados de um sistema e a gente tenta treinar a rede. Talvez esses algoritmos apresentem diferenças significativas de performance no acumulado da solução de IA, né, rodando para uma situação de base de produção. Mas por efeito assim, de didático assim, na disciplina, não tem grandes diferenças de usar um ou outro, não. Mas vocês podem investigar ali os desempenhos variando, ou podem variar só neurônios também e deixar fixo o algoritmo. E em relação aos pesos, quando inicia lá, toda vez ele inicia com uns valores diferentes. Isso faz diferença também ou não faz? Cara, o MATLAB, ele é meio... O NN2, ele é meio fechadinho com relação a isso aí, né? Ele sorteia aleatoriamente os pesos e bias da rede antes de começar o treinamento. O que, em teoria, poderia ser determinante com relação ao decréscimo do erro, né? Convergir de uma forma ou de outra.
No entanto, na prática, assim, a gente percebe pouca diferença disso. Muitas vezes eu vario os neurônios lá e tal, e reinicializo os pesos, e o fato deles serem sorteados aleatoriamente não impacta efetivamente assim, no progresso do decaimento não, do algoritmo. Então, não acho que seja um problema, não. Tranquilo, então. Se vocês quiserem mostrar também no relatório essa parte aqui, assim, ó, mostrando, né, o código que vocês usaram na parte de pré-processamento dos sinais, né? Alguma coisa também assim na cabeça do dataset, né? Falar aqui quais foram as etapas. Vocês podem fazer. Como é que vocês estão fazendo lá? Vocês estão usando subrotinas que eu forneci, estão adaptando elas, estão criando a de vocês? Aqui eu estou utilizando aquela que você enviou, aí eu adaptei. Estou adaptando aqui, aparentemente está tudo certinho já. Essa parte do processamento está tudo funcionando certinho. Beleza. Mas é isso, né? Incluir ali a imagem disso, né? Desse código, dessa cabeça do dataset ali no relatório, só para o relatório ficar fechadinho, assim, né? Ter todas as partes relevantes do... Não tem quando a gente está também no NM Tool e a gente está configurando lá, fazendo aquele Create Network, a gente vai parametrizando, dizendo essas coisas aí do algoritmo, o número de neurônios, qual função de ativação em cada camada. Vocês podem fazer uns prints de tela também e colocar no relatório. Se vocês quiserem apresentar dessa forma, né? Beleza. É basicamente um passo a passo de cada execução, né? Isso. Entendi. Você pega, por exemplo, ali na hora que você clica lá você criou a rede, você aperta nela 2 vezes, ela abre aquela baia de treinamento, né? Aí tem 3 subbaias ali e tal. Você pode, né, mostrar alguma coisa daquilo ali, né? Como se fosse um pequeno tutorial que qualquer pesquisador pudesse pegar e reproduzir ali aquilo que vocês fizeram. Sem problemas. Então é isso, pessoal. A ideia era a gente tirar essas dúvidas aí. Por mim, estou satisfeito aqui. Aí quem não viu, depois eu vou colocar o link lá no Moodle e mandar lá pelo grupo. E aí semana que vem a gente vê os resultados, tá bom? E aí depois, na outra semana, a gente entra na parte de lógica fuzzy. Professor, rapidinho, só para finalizar, mais uma coisa aqui. Eu vi lá que tinha um modelo lá no Simulink com o negócio. Precisa utilizar ele também para comparar? Como é que é a situação? Qual o nome do arquivo? Que eu não lembro de cabeça, não. Deixa eu ver aqui. É o Rede Neural 3.1, um MDL. Não precisa nada de Simulink, não. Provavelmente eu usei isso para... Porque quando você tem um modelo da rede, né? Depois você pode usar esse modelo em simulação, como se fosse a planta. Uhum. E aí, provavelmente, esse MDL pode ser isso. Não saberia dizer, teria que olhar, mas tinha uma época que eu fazia essas coisas. Né? Entendi, tranquilo então. É uma coisa assim, se você tiver interesse também, vale a pena, porque você tem 2 formas de fazer, né? Na verdade, 3 formas de fazer diferentes no MATLAB. Depois da rede treinada no NNTool, você pode exportar. Então, quando a gente exporta o output dela, você pode exportar ela toda, né? Que seria o structure, uma structure. Então, você pode chamar essa structure em algum daqueles blocos de functions, né? De uns blocos wizard que tem lá no MATLAB que eles rodam uma function, né?
Vocês viram nisso quando nós usamos lá para a comunicação DDE, na época de laboratório de controle 2, né? Na laboratório de controle e identificação. Esses blocos, eles podem usar, né? Podem ser usados para qualquer coisa. Então, você poderia usar uma structure ali, passar os argumentos de entrada, obter o cálculo, o valor de saída, e você usar um gerador de sinal e uma forma de você visualizar, né? Um scope, alguma coisa assim lá no Simulink para você visualizar a resposta da rede. Então, tem a forma de fazer isso, chamando essa structure, chamando essa function. Você pode pegar um bloco de função aritmética e implementar todo o modelo matemático, né? Porque é só aritmética ali também no próprio bloco. Você pode criar um arquivo .m e chamar nesse bloco de user-defined function, né? Você pode, em último caso ainda, usar os bloquinhos que dentro do Simulink tem do Toolbox de Neural Networks, né? Ele tem lá bloquinho de função logsig, bloco de ganho, e você poderia construir no Simulink a sua rede neural. E aí colocando esses bloquinhos de ganho, valores de pesos e bias, né? Botando lá junção somadora, passando pela função de ativação, você poderia construir o modelo da rede neural, o modelo numérico da rede neural no Simulink. Então, são coisas interessantes também para vocês investigarem, caso vocês tenham interesse, tá? Tá, tranquilo, então. Show de bola, professor. Obrigado aí. E aí, na semana que vem, a gente volta a se falar, então. Valeu. Valeu. Boa noite. Valeu, pessoal. Valeu.